Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós conversamos sobre O Velho Mar, de Ernest Hemingway. Enzo, roda a vinheta. Aqui está mais uma obra-prima. Às vezes esse livro é subestimado porque ele é fininho. Gente, eu marco muita coisa porque às vezes eu pego uma construção que eu acho interessante, algumas coisas que eu marco pra mim, tá? Que não são substanciais pra leitura do livro. Então não se assustem, tá bom? Vocês vão ver muitos livros com muitas marcações. Bem, vamos à obra. É a fábula. Fábula, quando eu digo fábula, não estou me referindo ao gênero fábula, que tem uma moral da história, que envolve animais, ou então, no caso do apólogo, objetos, ou no caso da parábola, pessoas. Fábula é o enredo seco, tá? A história que vai acontecer. Aqui, a fábula vai contar a história do Santiago, que é um velho pescador, auxiliado por um menininho chamado Manolim, que muito gosta dele. Santiago mora em Cuba, tá? E há muito tempo ele não consegue pescar nenhum peixe. Por conta disso, parece que uma certa superstição, uma maldição está rondando o Santiago. As pessoas falam isso dele. Tanto que os pais de Manolim não permitem mais que ele acompanhe o velho pescador. Querem que o menino acompanhe outra pessoa para conseguir ganhar algum dinheiro com os peixes pescados por outro, já que o velho Santiago não consegue mais pescar nada. Mas Manolim admira o saber do Santiago, gosta de conversar com o Santiago, então acaba ajudando. Tem dó de que ele não tem dinheiro para comer, então vai lá, consegue meio que fiado, num bar que tem por ali, traz um café com leite, alguma coisa para o Santiago. Enquanto isso, Santiago se organiza para conseguir sair a pescar. Bem, esse livro vai ser um épico. O que é um texto épico? O épico é aquele que constrói um herói. No momento em que o texto épico aparece, lá na antiguidade, ele constrói um herói e conta a história de um povo. É isso que vai acontecer na Odisseia, por exemplo. A gente tem Odisseu ou Ulisses, e a história daquele grupo de gregos que vai aparecer ali. A gente vai ter o Aquiles aparecendo em Troia, também mostrando os gregos, dois textos do Homero. A gente tem então, quando aparece o texto épico na época moderna, por exemplo, com os Lusíadas, a história do Vasco da Gama, que personifica o povo português, e também as histórias dos grandes portugueses que vão aparecer ali, retratados por Camões. Aí você pensa, mas Adriana, não é um velho que vai sair a pescar? Sim, então é por isso que a gente precisa entender como esse velho vai aparecer representado como herói. Então, Santiago, um dia, arruma o barco e sai. Imaginem um barco a remo, tá? Normal, um pouco maior do que seria uma canoa que a gente está acostumado a ver, Então, um barco a remo, ele organiza 6 linhas. Então, pega linha de pesca, tem 6 linhas, e com ele só leva isso mesmo, mais um pouco de linha e tal, e se lança lá ao seu destino para conseguir pescar alguma coisa que lhe dê algum dinheiro. Quando a gente começa a perceber o jeito que o Santiago lida com as linhas, é com uma maestria. Ele olha cada movimento, ele economiza a isca, ele tenta perceber o que pode ser, quando ele pesca, por exemplo, um peixe X, o que pode ser usado como alimento para ele e pode ser aproveitado como isca também. E nisso o tempo vai. Até que ele percebe um grande puxão em uma das linhas. Quando ele se aproxima e ele vê o puxão forte de novo,
ele já sabe que é um peixe grande. Ao longo, gente, de todo o percurso do Santiago, a gente vê que ele seguia pelas andorinhas. Onde as andorinhas estão, ele sabe que vai haver um cardume. Ele seguia à noite pelas estrelas. O Santiago é construído com a sabedoria dos ancestrais. Como Walter Benjamin, um pensador alemão da escola de Frankfurt, ali no começo do século XX, vai falar sobre o narrador. Ele vai mostrar para nós que o narrador oral, o narrador das tribos, ele era visto como o mais respeitado, exatamente por ser o mais sábio. O Santiago, ele é o idoso, ele é o mais sábio. Se nós fôssemos compará-lo com um dos deuses, ele seria Minerva, por exemplo, a deusa da sabedoria. Mas no momento em que aquela determinada linha pinça mais forte, e ele percebe que pegou realmente um grande peixe, ele atenta àquela, mas ele não perde as outras, porque aquele anzol pode se soltar. Mas o peixe começa a puxar muito rapidamente o barco. E aí ele vê que ele tem ali um inimigo muito forte. Mas é aquele inimigo que ele tem que conquistar. Ele não larga as outras linhas, porque são seu alimento, porque são outras iscas, porque são outras possibilidades. Ele não perde de vista outros caminhos, mas ele segue de perto aquele que é o inimigo maior. Serão 3 dias e 3 noites, imagine o que vai acontecer. A cada amanhecer, o Santiago tem como inimigo o sol. E ali no sol, ele tenta se molhar, só que a água salgada acaba ficando ainda mais, o machuca mais. Aí ele pega uma linha e joga por trás das costas, e pega outra linha e joga também. Enquanto isso, ele acaba se cortando com a linha. E o Hemingway é tão minucioso na escrita que ele vai colocar um narrador que nos mostra os cortes das mãos com a linha e parece que nós sentimos aquilo nas nossas próprias mãos. Então, se a deusa era Minerva, que estará presente o tempo todo nessa sabedoria, nós temos Marte também, porque é uma guerra contra aquele peixe. Mas tem um a favor na medida em que ele também quer conquistar e trazer para si aquele peixe, que ele ainda não sabe que tamanho tem. Ele sabe apenas que é um peixe perseverante, que é um peixe forte. Ele admira o inimigo, portanto ele não o menospreza. Lá pelo 3º dia, o peixe dá um salto, como se fosse o último suspiro, como se estivesse cansado de toda aquela luta. Quando o peixe dá um salto, Santiago se impressiona com o tamanho do peixe. Num salto seguinte, Santiago, preparado, dá uma martelada no peixe e consegue trazê-lo para o barco. Na verdade, Santiago não o coloca dentro do barco, porque o peixe é enorme. Ele o amarra na lateral do barco. Então, seria muito estranho de ver, mas você tem lá o barco a remo e você tem o peixe colocado ali, amarrado na lateral do barco. Santiago então fica muito feliz, porque ele pensa: quantas pessoas poderiam se alimentar da carne daquele peixe? O que seria produzido com aquela gordura, quanto óleo? Como seria bom para ele, quanto ele poderia ganhar? E ele sempre pensa em dividir. Ele pensa no orgulho que o pequeno Manolin sentiria dele. Mas aí ele vê um fervo na água, como se fosse uma marola forte. E aí ele se entristece, ele não sente medo. Ele se entristece porque a carne nobre daquele peixe, ele percebe que seria devorada por tubarões carniceiros. A gente não tem aí um herói derrotado, um herói que se sente mal, um herói triste. A gente vai ter nesse momento em que ele olha os carniceiros, um herói
que lamenta perder aquele tesouro que ele tinha para uma coisa baixa. Santiago, então, ele é construído nessa obra como aquele que tem a maldição contra si, mas que durante a luta, pela sua sabedoria de vida, conquista a vitória. Porém, quando há, como se fosse um oráculo de Delfos, como se fosse uma predestinação, quando existe alguma questão da natureza que nós humanos não podemos controlar, a gente vai perceber ali o herói que não sucumbe, mas que não consegue realizar o sonho que ele tinha de levar alimento e tudo mais. Mas a história não acaba aí. Essa história vai seguir e depois desse encontro que vocês precisam ler, porque ele vai descer do barco para a luta com tubarões, contra tubarões. Ele vai voltar à praia, vai conseguir chegar com a embarcação, e aquela população que antes dizia que ele tinha azar e que ele era um mau agouro, isso e aquilo, vai se comportar de uma maneira muito diferente. E nós estamos falando de Cuba. Vai se comportar de uma maneira diferente, inclusive perante estrangeiros, perante americanos e tal. Hemingway participou da geração perdida, que foi a geração que deixou os Estados Unidos depois da Primeira Guerra e se localizou, né, ficou na Europa por um tempo, principalmente em Paris. Ele, Fitzgerald e Elsa, Henry Miller. Ele vai, durante a Primeira Guerra, dirigir ambulâncias, é a contribuição dele. Depois ele volta, fica um pouco nos Estados Unidos e depois se aloca em Cuba. Por isso que assim ele é tão viva a descrição do espaço e tal. Ele tem um respeito profundo pelo mar, né? Meio pessoano, assim, Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele que espelhou o céu. Foi o que Fernando Pessoa escreveu em Mensagem. E ganha o Nobel de Literatura, né, ali pelos anos 50. Depois ele tira a própria vida. Uma perda enorme para a literatura. Fica para vocês o final do Velho Mar. E tentem perceber isso que eu contei, dessa construção, desse épico, dessa construção do herói e de como o herói não é soberbo, como o herói tem esse respeito pelo inimigo. Tá certo? Coloquem aí nos comentários o que vocês vão encontrar no livro, né? Ali sobre esse destino final. O que vai acontecer com Santiago, o que vai acontecer nessa chegada dele a Cuba, o que ele fala sobre estar no mar olhando a própria ilha, o que é você estar no seu mar olhando a sua ilha. E aí a gente conversa um pouco mais, tá bom? Digam aí quais os livros que vocês querem que a gente apresente, quais os livros que vocês querem ver, que eu estarei aqui pra que a gente possa trabalhar mais, tá? Um beijo enorme, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!